A idolatria é a essência do pecado. Deus nos criou como seres adoradores. Temos naturalmente uma inclinação para a adoração. Contudo, essa natureza adoradora, por conta do pecado, perdeu de vista o objeto único de adoração. E nos inclinamos assim para outras coisas, as quais julgamos serem fonte de satisfação última. Isso é pecado. Portanto, pecado diz respeito ao fato de você deixar de adorar Deus e criar deuses funcionais, ou seja, que funcionam em determinados momentos para a satisfação dos seus próprios desejos. Desta maneira, essencialmente, idolatria é o esforço de se obter tudo aquilo o que eu quero sem ter que buscá-lo em Deus. Nessa coletânea de textos que apresento acima, vamos encontrar ensinos preciosos que nos ajudarão a identificarmos, analisarmos e destruirmos os ídolos que se instalaram em nosso coração. Vejamos as verdades apresentadas em cada um deles. Ezequiel 14, de 1 a 11. Deus condenou os anciões por adorar ídolos em seus corações e ao mesmo tempo atreverem-se a ir ao profeta de Deus em busca de conselho. Exteriormente, parecia que adoravam a Deus. Faziam visitas regulares ao templo onde ofereciam sacrifícios, mas não eram sinceros. A insinceridade é o disfarce predileto dos ídolos entronizados no coração. Colossenses capítulo 3, versículos 5 a 6. Os ídolos do coração se manifestam na malignidade dos nossos desejos. A imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos, que são as irradiações da cobiça, que é essencialmente idolatria. Portanto, o idólatra não é apenas aquele que atribui divindade a um objeto, mas também aquele que diviniza os seus próprios desejos. Romanos 1, versículo 20 a 23. A idolatria distorce o nosso senso de adoração, fazendo-nos adorar a criatura no lugar do Criador. Antes, ela distorce a nossa percepção acerca de nós mesmos. Todo idólatra acredita ser um sábio porque ele perdeu a capacidade de fazer uma autocrítica honesta. Paulo define os idólatras como loucos que, em sua loucura, abandonam a adoração devida a Deus e, por isso, são condenados às masmorras da sua própria corrupção. Salmo 115. Cegos pelos próprios desejos, os idólatras se tornam a vítima dos seus próprios ídolos. Os ídolos não trazem a satisfação verdadeira, nos ensina o versículo 5 a 7 deste salmo. E ainda transformam os seus adoradores em malditos inúteis, como está no versículo 8. A frustração é a regra para todo aquele que ama algo acima do Senhor. Isaías 2, 6 a 22. Diante de tudo isso, Deus sentencia: os ídolos serão de todo destruídos. Versículo 18. A loucura e a soberba da idolatria serão humilhadas e o Senhor será exaltado. Deus promete terror para todos aqueles que se mantiverem fiéis aos seus ídolos do coração. Concluindo, precisamos entender que todo tipo de ídolo não deve ser apenas ignorado, mas destruído. Não porque eles seriam rivais de Deus, mas porque eles são meramente a manifestação da maldição do pecado no homem. Encerro relembrando o texto do apóstolo Paulo: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Colossenses 3, 5. Que Deus nos ajude a destruirmos os nossos ídolos
do coração.